Simbora, simbora, nosso café com casal, nosso pilar de espiritualidade. Todo domingo de manhã a gente tá aqui, ó, firme e forte, não é isso? Bom dia, pessoal. Simbora nós para mais um café com casal. Você que está chegando nessa página, Kelly Veterinária Sistêmica, a gente não fala só sobre os animais, a gente amplia esse lugar. A gente fala com os humanos também. A gente fala sobre vida, a gente fala sobre espiritualidade e hoje vai ser sobre de volta à casa do pai. Na verdade, volta à casa, não à casa do pai. Sim, é sobre mortes, hoje vai ser sobre perdas. Poxa, amor, você já tá contando, o final é especial, você tem que manter o clima. Então aqui a gente olha para além dos animais, além das relações, porque eu até conversei com uma amiga e a gente olha, os animais não são os autores principais. Eles são aqui na nossa relação, eles são, vamos dizer, os coautores. Eles estão ali com a gente, eles estão em aprendizado também. É uma troca. Estão ali acompanhando a gente. E eles estão ali acompanhando a gente no decorrer de muito tempo, muitos e muitos anos. Mas a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, emocional, toda a nossa evolução é com a gente mesmo. Então vamos dizer que eles são co-autores da nossa vida, co-participantes da nossa vida, mas a nossa vida é a nossa vida. Então eles sim contribuem para o nosso caminhar. Sim, eles contribuem para que a gente também possa fazer curas e transformações, mas é sobre nós, meus amores, é sobre o nosso aprendizado. E o tema que a gente está trazendo hoje não está relacionado no primeiro livro, é um tema muito que a Álvaro, nossa amor, você já trouxe, para você que já está assistindo lá no início, fique aqui. Porque entre o início e o fim tem muita coisa. A gente vai trazer muita coisa interessante. Isso diz muito sobre o tema hoje. Sim, a gente está falando sobre voltando para casa, e essa casa é a casa espiritual. Então, eu vou entrar aqui no assunto para a gente já começar as reflexões. Eu trabalho muito com os animais que morrem. A todos nós que nos relacionamos com os animais, vamos vivenciar. Eu acho que é como se fosse um estágio. Vamos lá, estagiar nessa parte, porque eu entendo assim como se fosse pequenos experimentos, essas pequenas passagens, porque nós vamos viver muito mais do que os animais. E esse lance de passar por essas pequenas experiências de mortes dos animais que temos, é como se fosse eles nos ensinando, tipo assim, ó, é assim que acontece, é assim que vai ser, sabe? Ele tá chamando de pequenas experiências, mas a experiência é muito grande, é muito forte. Claro. Não são pequenas experiências, são experiências enormes. Não é tão pequeno dessa forma, que na verdade ele não tem noção desse tamanho de experiência que é vivenciar animais indo de volta para casa, animais indo em transição para o outro lugar. Gente, eu tô falando dos animais, mas não é só sobre os animais. Isso aí. Além deles, então os nossos pais, entes queridos, filhos, que foi o que a gente começou, foi a primeira fala dele aqui, sobre as crianças que acabam indo. E é muito forte, né? Tão cedo no nosso olhar, tão inocente. Como assim? Que um ser que acabou de chegar não conseguiu ficar, não pôde ficar, e a vida foi interrompida ao longo, não conseguiu completar os nossos olhos. Isso. A velhice. A olhos humanos. Materiais. Exato. Então aqui a gente vai ampliar um pouquinho esse olhar e eu vou levar vocês sim para o lugar da morte, do luto. E tem muita coisa envolvida quando a gente fala a nível de Brasil. Mas isso a gente vai contar daqui a pouco. Mas isso a gente vai falar depois. Simbora, fica aqui com a gente e vamos começar. A gente lê 2 livros. O primeiro, Vida Feliz,
do... Vida Feliz? É, amor. Ah, é. Vida do Divaldo pela Feliz. Joana. É engraçado, né? Lembra? O segundo, depois a gente fala. Depois a gente fala. Mas ontem a Dona Ivonete, né, falando lá que quem coordena as coisas lá é a Joana. Lembra? Sim. Ó, a Joana coordenando aqui. Aqui também. A Joana tá coordenando já há um tempão. Acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofrimento. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. Nossa, isso aqui diz muito sobre ansiedade, sobre nervosismo, até a gente manter a calma sobre os acontecimentos diários. O que é bem desafiador, né? O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém de forma como aguardas, porquanto a vida obedece um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. O medo. Afastar o medo e a agitação. Falando nisso, nós nem enviamos, né, para as pessoas. Você pode enviar ainda, mas dá tempo. Ainda dá tempo, né? Que às vezes o nosso querido Instagram não envia para as pessoas, não entrega. E a gente faz um esforço. E a gente envia, a gente assim. entrega mesmo assim. Pronto, tá bom. A passagem que ela fala aqui sobre afastar a agitação e o medo? acompanhar a marcha, acompanhar a vida, as ações sem sofrimento. Acompanha a marcha das ações, dos acontecimentos sem sofrer. E ela conta aqui, né, que a ansiedade e o receio não vão alterar as horas. E aí a gente conversando falou assim, como é que ela não dá a solução? Qual é a solução para você não sofrer com o que vai acontecer amanhã? Qual é a solução de algo que você precisa resolver, uma reunião que você vai ter, uma coisa que você está esperando, que você não fique na ansiedade, que você... Ontem nosso filho, ele queria trocar a água do peixe. Só que tinha que esperar um tempo para a água chegar na temperatura correta para que o peixe entrar na água dele. Porque se a gente colocasse a água antes, o peixe podia sentir essa diferença e não é bom para ele. Então tinha que ser naquele tempo correto. E ele estava tão ansioso para isso acontecer. E é praticamente a mesma coisa, né? O que a gente tem que fazer para não ficar daquela forma? De ficar pensando que eu preciso. Querendo. Gente, isso não é fácil. Isso é autocontrole. Aí a gente pontuou algumas coisas aqui, né? Foi. Mindfulness, que veio primeiro. Meditação. Respiração de atenção plena. Yoga. Também foi o que você falou. Nosso corpo. E teve mais um. A gente falou leitura de livro. Isso, é a leitura de um livro edificante, né? Que vai te prender fazer a atenção exercício. Ali. Na verdade, ocupar a sua alma, a sua mente com outra coisa. Positiva. Exato. Porque senão a gente fica nessa roda e sendo consumida por essa energia que a gente não tem o controle do que vai acontecer amanhã. Ou não respirar. Sair do scrolling. E aí o que me vem, né? Eu vou muito. Eu tenho alecrim aqui, então eu já pego muito óleo de alecrim. Eu vou usar os meus óleos essenciais, hortelã-pimenta. Não apaga, não. Quero você aqui ligado. Então, assim, o que é possível você fazer para você sair dessa ansiedade de algo que você possa estar esperando? Que na verdade acaba sendo um controle nosso. Porque tem coisas que a gente não tem como ter controle.
Então a gente tem que soltar e tem que confiar. E isso só é possível a adulta que mora em nós. O quanto eu quero. Tem muita gente que chega e fala, não querem, gente, a mudança. E tá tudo bem. Eu não dou conta de mudar, não dou conta, não quero. E tá tudo certo, porque cada um de nós, no nosso tempo, e no nosso nível de consciência do que eu quero pro nosso corpo. Então ela não deu a solução. Não, a gente que trouxe. A gente que trouxe. Como é que eu faço pra... Isso aqui acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofrer. Como? E aí, assim, por que eu sofro? Porque eu fico nessa energia de adoecimento do nosso corpo. Porque acaba sendo adoecimento, né? Embora não tem nada fora, se a gente pensar um pouquinho, por que eu tô passando por isso? Ontem teve uma conversa com uma das minha primeira mentorada no presencial. E aconteceu um negócio com ela agora, em maio. Muito forte, muito traumático. E quando ela voltou um pouquinho, foi quando ela teve burnout há 3 anos atrás. Ela teve o mesmo impacto no corpo dela. E aí ela, Kelly, se bobear o que passei agora em maio, foi a mesma coisa que eu passei, até na mesma data. Quando a gente vai para medicina germânica, quando a gente olha um pouquinho até profundo, principalmente medicina germânica, gente, as nossas células, elas todos os impactos que a gente passou na nossa jornada, se você não tá curado ou até ressignificado, vamos chamar, você vai lembrar, o seu corpo vai fazer de lembrar aquele impacto que aconteceu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, de tempos em tempos alguma coisa vai acontecer. É só você ficar desperta. Então, às vezes, você tá num movimento que você tá repetindo algo de anos atrás. Kelly, como eu sei disso? Autoconhecimento. Conhecer quem é você. A gente estava conversando, né? E ciclos que acontecem, né? Na nossa vida. E é impressionante, a gente estava comentando, né? Como é que um ciclo meu acontece em abril. Exato. Em abril de novo fiz um movimento. Em abril de novo eu fiz um movimento. Você lembrou. Em abril de novo eu fiz outro movimento, né? Como é que é? Se você conhece um pouco da sua história, você vai observar. Quando as pessoas vêm pra mim, que meu cachorro ficou assim, ou que eu fiquei assim. Tá, quando tudo começou? É claro que existe uma técnica pra isso. E quando tudo começou, é que a gente vai... Aí já não é visão sistêmica, mas tá tudo junto e acoplado. Por causa das memórias. E o quanto a nossa árvore genealógica, datas, acontecimentos, muitas vezes nós estamos aqui identificados com acontecimentos lá de trás. Isso é... Kelly, e aí? É para a gente... concordar, olhar, incluir. Aceitar. Exato. É resignação. Vamos para a morte? Relaxa, amor. É o próximo livro. Voltando para casa. José Carlos Luca, Socorro e Solução. Ai, gente, esse livro, Socorro e Solução, é um livro muito prático, rápido e direto. Ele é muito bom e acolhedor. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Sansão, 61. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Cada um de nós vai ter as crenças sobre a morte. Mas eu e Álvaro conversando sobre isso daqui, sobre esse texto de hoje. Conversamos muito. E eu até busquei sobre... Porque aqui, no país que nós estamos, existem muita dor e um tabu. E isso, tudo na nossa vida, tudo vem influenciado por cultura. Muito. O que a gente... Quais festas a gente... A morte aqui...
a morte, a perda, é muito influenciado de gerações a geração a nível de Brasil. Será que os outros países com influência do cristianismo, será que outros países têm esse mesmo olhar dessa perda, dessa dor, dessa não dá para falar, esse lance, né, esse lugar prolongado? É completamente diferente. A gente Algumas buscou. culturas são completamente diferentes da nossa. A gente buscou sobre isso. E Eu acho que acaba sendo mais leve, sabe? esse é o objetivo aqui, trazer esse lugar mais leve. Não dá para ser mais leve? Por mais que sejamos reencarnacionistas e acreditamos, isso já traz algo diferente, já traz né? um alívio. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que existe todo mundo, né? Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Todo mundo sabe. Então a gente sabe que existe uma dimensão e que quando essa volta do nosso ente querido, seja animal, seja pessoa, mas por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta culpa? Tanta culpa. Vamos olhar para isso. A dor decorrente da perda de um ente querido, sobretudo daquele que partiu em tenra idade, só poderá ser curada mediante a compreensão de que a Terra não é nossa morada permanente. Isso aqui é muito forte, né? Para quem a gente não passou por isso, a gente não tem essa experiência, então pouco a gente pode falar dessa emoção que vem, né? Desse momento, dessa dor imensa de perda de criança. Isso. Mas de uma tragédia. O que eu posso falar nesse momento para alguém, né? Tipo assim, que eu não vejo lógica para uma criança que parte tão cedo, né? O que eu acredito sobre crença espiritual, né? Não há justiça, acho que essa é a palavra certa, quando uma criança vai tão inocente, tão sem culpa, tão, sabe? Era uma coisa tão pequena, tão, sabe? Tão singela. Por que ele foi? Não há lógica se eu não pensar em só na matéria. Isso, cara, isso não tem lógica. Tem que ter algo a mais. Tem que ter algo espiritual ali. Tem que ter algo além. Não vai existir só por causa daquilo. Tem algo a mais. Não tem lógica, não faz sentido. Isso é uma crença dele, né? O que ele acredita exatamente. O que ele está trazendo é que se Deus é bom, misericordioso, justo, tudo isso, não é possível que a gente tenha essas famílias que têm perdas trágicas das suas crianças, ou que não conseguiu nascer, não conseguiu ficar. Cadê a justiça divina? E é o primeiro lugar que nós vamos, né? Claro. Cadê a justiça divina? Não é possível. A gente tá falando de criança, mas é criança, é adolescente. Isso. Quantos interrompimentos, né? Interrupções. Interrupções sem o nosso... Como que é? Sem o nosso... a nossa interferência. Porque há interrupções com a nossa interferência. Pessoas que tiram a própria vida, eu não vou falar a palavra aqui, porque a gente só pode ser cortado, né? Sim. Mas vocês sabem o que eu tô falando, que acontece muito, mas que a gente não tem que falar mesmo, porque pode ser uma promoção disso. Mas quando não acontece, quando acontece sem a nossa interferência, por que aconteceu aquilo? Por que houve aquela morte? Isso. Por que aquele adolescente foi? Quando a gente está falando dos nossos pais, e Álvaro, né, a gente teve aqui a morte do pai de Álvaro, em época de pandemia, e foi altamente doloroso, e é até hoje, óbvio, mas claro, ele vem de uma família, o que tem aqui em Santa Catarina, o balão que caiu e foi um desastre. As pessoas perguntam onde estava Deus. Justamente. É sobre isso. Não há lógica para responder essa questão sem que a gente pense que há algo além de
só essa vida espiritual. Tem que ter outras vidas para fazer sentido. Exato. E se eu não acredito nessa dimensão, se eu não creio, e aí cada um de nós nas suas dimensões de mundo espiritual, do que está acontecendo e nos dias atuais, se eu não estou aqui desperta, olhando além do meu umbigo, além desse material, desse corpo. Aí você pergunta assim, por que você pegou esses corpos? Nós não temos só um corpo, não é só esse físico. Então, se eu tenho níveis de corpo físico, emocional, mental, energético, espiritual, búdico e átmico, eu não sou só a Kelly. E aí, quando vai nessas tragédias, seja com adolescente, com adulto, e aí, gente, todas essas mortes dolorosas e trágicas, todas, não importa. Se eu não creio que existe algo, um projeto além disso, a gente vai ficar... Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nália. A gente vai ficar na dor. A gente vai ficar... E por que a dor? A dor eu vou falar mais tarde. O que acontece a nível de Brasil? E aí a gente buscou no mundo, porque eu fui buscar o mundo, sim, quando a gente fala de volta para casa, mas a nível de Brasil é nosso, é cultural. Essa dor, essa revolta, mas o que tem por trás de tudo isso? É óbvio que uma tragédia, quantas tiveram, né? Me veio agora os meninos do Mamonas Assassina, né? E quantas outras tragédias dos aviões agora nos últimos tempos. Aqui, hoje, a gente está falando de uma forma isolada, de volta para casa, a gente está falando exatamente da morte, seja por doença ou não, seja por tirada ou não da vida, mas de volta para casa, e que essa volta para casa é o nosso lar. Mas por que a gente se revolta tanto? Mas por que sofre tanto? Mas por que brasileiro, e aí eu vou trazer nível de Brasil, é tão doloroso? E aqui a gente tá falando das pessoas. E sobre os animais, o que tem por trás de toda morte? O que a gente cultua nesse lugar de morte? A nível de Brasil. Continuemos. Nossa natureza... Por que eu tô falando sobre isso? Porque quando eu trabalho com as pessoas que morrem, sobre os animais, estão até no processo de morte... Gente, é uma dor, é um lugar que a gente vai. E quantos têm lutos, dores prolongadas? A minha pergunta é, o que tem por trás de toda essa dor? Que a própria sociedade alimenta isso em nós. A cultura que a gente está inserida é alimentada e a gente se retroalimenta. Nossa natureza é espiritual, sendo o corpo apenas uma vestimenta do espírito, enquanto houver razões para que ele permaneça estagiando na dimensão terrena. Olha isso. E aí vai de encontro com isso que você está trazendo sobre o balão que caiu. Se estamos estagiando, se não existe o acaso não existe. E que ninguém está no lugar errado. Tudo acontece conforme ordem divina, ordem além de. Eu não vou entrar no mérito de forças não tão legais, não vou entrar nesse mérito. A gente vai botar tudo como força divina. Tudo como força divina. Ou seja, precisou acontecer, pessoas pagaram um preço, nós também estamos pagando, famílias sentindo tudo o que aconteceu. Mas foi interrompida porque era necessário. E entrar nesse lugar do era necessário, não que a gente não vai chorar, não que não vai doer, não é sobre isso não. Não a saudade, a rotina que vai mudar, apesar da dor, há um propósito. O dia que a gente entender, todos nós, a nível de consciência que existe um propósito,
Gente, e por mais desafiador que seja, né, que me lembra assim, o meu filho, poderia ser o meu filho, um menino de 9, 10 anos. Sim, o buraco vai se abrir, eu vou estar num lugar enorme de profundo, mas se eu acredito na vida da dimensão, e aí que a nossa fé vai ser testada, aí que tudo vai ser testado, porque é muito fácil falar quem não sentiu no corpo. Claro. Não é verdade? Eu não consigo sentir a imensidão. Mensurar. Mensurar. Esse tipo de coisa. Quando aconteceu o negócio com o seu Antônio, automaticamente eu fui pro fundo do poço. Logo assim que ele aconteceu as coisas, eu do lado de cá já estava sentindo e eu adoeci. Que foi um gatilho. E aí eu tive que voltar para sustentar esse lugar que a gente está trabalhando aqui. É engraçado. E comigo, né? Já posso falar que já tem bastante tempo, né? Tem 4 anos, mais ou menos. Como para minha alma, talvez, tenha sido uma coisa natural. Natural. Ele não sofreu com essa como eu sofri. Isso aí. Foi algo natural. Mas também, né? Vamos lá, né? Eu não vou redimir a minha experiência que eu já tenho. Gente, eu já tenho 40 anos de mundo espírita. Como não... Ele é de útero. Como não tá entranhado em mim, sabe? Esse tipo de... Tão forte. É uma passagem. Aqui não é a realidade. Isso não quer dizer que não sentiu saudade. Não, justamente. Isso não quer dizer que eu tenha falado assim, poxa, como eu poderia ter vivido mais com meu pai, poderia ter visitado mais ele, poderia ter abraçado mais ele. É lógico que certas coisas aconteceram um pouco antes, tipo, antes dele ir pro hospital, eu fiquei 2 horas conversando com ele. Foi lá na cozinha. Abraços que eu dei e coisas que eu falei pra ele, né? Tipo, pai, obrigado por você ter sido meu pai. Eu só descobri isso depois que eu fui pai também, né? Coisas que vieram assim, tipo, momentos que eu passei com meu pai e minha mãe, falei com eles de tipo, agradeci pela vida que eles tinham me dado. Você teve essa oportunidade. Cara, isso me deixa, eu gosto assim, nossa, ainda bem que eu falei isso. Nossa, como tá mais leve. Que bom que eu falei isso antes dele ir. Então, por favor, se você ainda não falou isso... E tem a oportunidade de que tá aqui, no planeta, aqui ainda, né, na jornada fale terrena. Hoje ainda. E aí, vamos lá. Foi tudo muito rápido. A Terra deveria ser considerada por nós como um país estrangeiro. Nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, porque somos espíritos e não o corpo material, que temporariamente nos envolve. Como afirmou o teólogo francês Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. A vida é só uma experiência. Até a gente colocar... Eu não sabia que essa frase que todo mundo fala era desse teólogo aqui. Francês. Esse teólogo francês, Teilhard de Chardin. Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Até a gente entender todos os dias que é uma experiência humana, gente, é uma reprogramação na nossa alma. É uma experiência humana. Aqui não é a realidade. Aqui não é a vida verdadeira. A vida verdadeira está em outro lugar. Enquanto a gente não coloca isso na nossa alma e fica no apego, seja com os animais, seja com nossos filhos, seja com a nossa mãe, essa dependência emocional, aí nesse lugar a gente vai sofrer. Nesse lugar vai ter sofrimento, nesse lugar a gente não vai olhar a vida além dos meus ossos, além da matéria. Além da carne. Além da carne. Se eu entender que a vida é uma experiência, e aí a gente ficou conversando sobre isso, né? Que experiência que você tá tendo na sua vida? Também não adianta falar assim, é uma experiência, então eu vou deixar pra depois. Não é uma experiência, então, gente, eu não vou fazer nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, a gente tá aqui pra viver a vida.
E a vida é para ser vivida através das relações que temos entre humanos. Exato. E aí, qual vai ser o seu checklist do outro lado? O que eu fiz? Qual é o seu checklist? E aí, cada um de nós que acredita... Na hora que a gente falou isso, eu falei assim, poxa, isso me traz um pouco mais de leveza. Aí você falou, para você, porque tem gente que ainda não fez algo... Esse upgrade aí... ainda não fez essa transição de que, tipo assim, eu já fiz esse check, eu já fiz esse check. Não que não faltam checks para mim, faltam muitos checks. Vai faltar check a vida inteira, né? Porém, para quem ainda tá no primeiro check lá, ainda tem uma lista de 10, 20 para fazer, né? Como o ponto aqui é muito sobre com os animais, a relação com eles, e eles hoje estão muito dentro da nossa casa. Gente, se a gente não conseguir entender qual é a experiência que eles estão tentando nos mostrar, se a gente não consegue olhar e ampliar, e fica no apego, e fica na dependência, e fica na ilusão infantilizada. Se não bastasse, né, com a vida em si, agora a gente tem com os animais, sendo dominada pelo mercado, sabe? Dominado pelo que está acontecendo. E aí, com certeza, a morte, a volta para casa dos animais que vai acontecer, invariavelmente, todos nós vamos passar por isso, não só uma vez, 2, 3, 4, vai ser proporção ao número de animais que você tem dentro da sua casa e que você vai adquirindo, até a gente entender, e não é sobre entender, trazer dentro de nós esse lugar que ele já tem muito ancorado. Aqui é só uma experiência. Aqui é só uma experiência, existe alguma coisa ali do outro lado. Isso, gente, é todo dia. A gente não faz reprogramação? Sei lá, eu mereço. Termina em mim. A gente adora achar, na ilusão, que a gente vai fazer algo diferente sem mudar a nossa alma. É impossível. Eu vou ser assim, bem sincero e pessoal aqui agora, tá? Mas minha mãe ia ficar muito chateada se ela soubesse que eu já sei até qual o texto que eu vou falar no enterro dela. Ai, gente. É isso. Somos espíritos. Uma live sobre isso. Postura do adulto e da criança na adoção dos animais. Exato. Na live. Exato. É muito louco. Isso é o que mais precisamos de pessoas como você, para trazer esse lugar de vamos acordar, vamos sair do ai, que lindo, ai, que fofo, ai, me deixa aqui. Tudo bem, gente. São lindos, são fofos, são pequenininhos, mas a gente está alimentando uma dor. A gente está alimentando uma infantilidade. A gente está alimentando uma dor muito grande nossa. E com isso a gente não está caminhando. A querida Carla Soares fez uma live sobre postura da criança. Eu não lembro. Os animais não são criança. Foi sobre isso. A criança da família. Os animais não são crianças. E ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava aqui em casa, ela é a única do Brasil, não existe outra pessoa com uma autoridade para falar do campo dos animais, se não for a Academia Internacional de Ciências Sistêmicas, lá da Carla Soares. No campo, por 10 anos, estudando, fazendo levantamento, e aí ela trouxe sobre esse lugar, fez lá a live lá. E o que eu quero trazer para vocês aqui? O quanto a live, ela fazendo comércio, tinha 20 pessoas. Um assunto que era para ter 2.000. Um assunto que era para ter 2.000 pessoas. Como assim? Mas isso vem, gente, o quanto querem que você desperte, o quanto querem que você saia desse lugar hipnótico de dependência. Porque a visão sistêmica vai fazer com que você desperte para a vida. Olhar o mundo espiritual, ai gente, eu tô vivendo uma experiência. Sair da hipnose
não vai ser bom para todo mundo, porque eu não vou ganhar em cima de você. Então, quando eu desperto para a vida... Caramba, isso aí é muito forte, né? Quando desperta para a vida, você sai daquela transição, né? Tipo, daquela sintonia de tipo assim, é só por ali, é o caminho único que existe, sabe? É só isso que eu tenho que fazer, sabe? E não é isso, né? Não. Eu amplio. Bom dia, meus amores. Bom dia. Vamos lá que a gente tá no caminho da morte. Mais uma morte. Tá muito legal aqui, hein? Uma morte mais leve. A ideia... Vamos fazer uma live junto, Kelly. Você tá tanto a entregar? Vamos. Depois você fala aqui comigo. Vamos sim. O filósofo Cortella, ele fala sobre a morte, né? E é muito legal quando ele fala isso, porque ele diz que quando ele se for, né? Ele vai querer que esteja escrito na lápide dele: eu não estou aqui. Olha... Você é as suas experiências de vida. Você é o que você viveu. Então, às vezes, a nossa cultura traz tanto essa veneração, né? Aquele momento dali. Aquele corpo que tá ali. E a gente não está ali, né? A gente tá... Não mais. Como fazer com que o luto, a morte, seja leve? Como é possível? Será que é possível? Vamos continuar. Somos espíritos estagiando na Terra para ter experiências humanas e experiências passageiras. No meu caso, por exemplo, poderia dizer que não sou pai. Estou tendo uma experiência de pai. Não sou juiz. Estou tendo uma experiência como juiz. Isso nos ajuda a relativizar as nossas experiências, diminuindo o peso e a tensão que muitas vezes elas exercem sobre nós, porque todas elas um dia passarão, mas o espírito sobreviverá a tudo, adquirindo apenas o aprendizado feito com a experiência realizada. Quantas vezes falou aqui que é uma experiência, e é uma experiência? Se a gente for olhar para o mundo quântico, vamos sair do mundo espírita, ou mundo budista, ou mundo dessas reencarnações. Vamos para as dimensões. É só uma experiência, gente. O que a gente está fazendo na nossa experiência? Só que estamos mergulhados, é aquilo que eu falei lá no início, os corpos que a gente tem. Físico, emocional, mental, energético, espiritual, búdico e átmico. Se a gente tem todos esses corpos, como a gente está vivendo essa experiência nesses corpos? É só uma experiência. Essa aqui é a Kelly de agora. Mas se eu sou reencarnacionista, quantas existem? Vamos levar para os animais? O budismo traz desses animais, traz esse lugar de reencarnação. Mas por que é tão pesado se a gente sabe que existe um outro lado? Essa volta para casa acaba sendo... Ai, meu Deus, por que é tão difícil a gente soltar os animais? Porque é tão difícil liberar eles. Quando é ente, a gente consegue entender, aprender a superar a si mesmo. Quando é pessoas do vínculo que nasceu, o vínculo que está criado, o apego, o emaranhado, a gente sabe o quanto mais difícil é. E isso, de novo, é cultural, a nível de Brasil. Temos influências do cristianismo. Sobre essa passagem ser algo pesado. Ser pesado, ser denso, ser dolorido, ser um tabu. Exato, porque são... muletas emocionais. Exato. Vamos. Nossa visão materialista enxerga o corpo como sendo a própria pessoa. Visão materialista. Quando o corpo é apenas o uniforme que o espírito usa, quando de sua passagem de aprendizado pela Terra. Quando a experiência termina, não há mais sentido para que ele continue com o uniforme. Quando vemos um corpo na mesa fria de um necrotério ou na urna funerária, não estamos mais vendo o espírito que revestiu aquele corpo. É como acontece com algumas joias de rara beleza e grande valor, cujas exposições públicas são feitas apenas através de réplicas bem feitas. O espírito é
como se fosse essa joia rara que, após findar uma experiência pela Terra, regressa ao mundo espiritual para nossos aprendizados, permanecendo nas cerimônias fúnebres apenas a réplica. Apenas a réplica. Ai, gente! Caramba! O melhor, a joia real não tá lá. Naquele corpo, naquela matéria. Não tá lá. Já tá. Eu já tive uma comunicação, ela tava até aqui ontem e o animal morreu em dezembro. Quando ela me mostrava, tipo assim, o animal não tá mais aí. Quantas comunicações eu já peguei e o animal tá tipo assim, ó. Assim. Falta muito pouco. Porque o grande lance é essa experiência de vivenciar essa morte. Esse é um outro lugar. Tem uma história, é uma história espírita, né, que eu vou contar aqui, mas eu vou resumir assim, bem claramente, né? Um pai e uma mãe, quem conta isso também é o Chico Xavier. Eles tiveram, uma pai e uma mãe tiveram uma experiência em que o filho morreu, né? E eles eram de uma religião libanesa, era oriental, sabe? Inclusive, quando o Chico fez essa psicografia, eles tiveram, inclusive, que chamar o pai e a mãe para fazer a leitura, porque o Chico fez essa psicografia em árabe. Aí, lógico, né, o casal estava em sofrimento muito grande, né, porque foi doloroso. Eles gostavam muito daquele filho, eles amavam muito aquele filho. E o que mais me tocou nessa história foi que o pai, ele era tão apegado, né, que ele ia lá pro cemitério toda noite para dormir com o filho no cemitério. Ele era tão pesado esse luto que ele ia lá para ficar na matéria do filho, né? E a carta, né, traz várias notícias, né, coisas que só eles viveram, né? Apelidos que ele trouxe, coisas que, sabe, tão verdadeiras, que trouxe tão sentido para aquela notícia. E no final o filho, né, lógico, né, além da transcrição em árabe que precisou que eles fossem fazer a leitura, teve também a notícia do filho no final assim, ó: pai, toda vez que você vai pro cemitério, eu fico em casa com a mamãe. Tipo, coisas da rotina que ninguém poderia dizer, ele disse naquela carta. Que lindo. Né? Eu não sabia disso. Não sabia. Foi uma notícia muito boa, né? Tipo e assim, aí, algo, né? tá lá? Tá lá. Não Será tá. que tá lá? Não tá. Não tá, gente. Nem nossos animais não estão. Na cinza. Tudo bem, gente, é tudo muito simbólico e a gente precisa disso. O ponto é, por que eu sofro tanto? Por que é tão pesado? Por que é tão avassalador na nossa alma? Bom. Portanto, a morte não pode ser vista como um castigo. O que a gente vai, por que comigo? Nossa Senhora! Meu Deus! A culpa. Porque nada mais representa do que o término de uma experiência e o regresso do espírito ao seu país de origem. Quando o aluno conclui o curso, é natural que ele deixe a escola, não é? E, por mais interessante que tenha sido o estágio na Terra, sempre é bom voltar para a nossa própria pátria. Sempre é bom voltar ao aconchego do nosso lar. Por este prisma, a morte é um prêmio, porque o espírito retorna ao seu verdadeiro mundo. Quando a gente vai olhar para a morte desse lugar mais alegre, mais festivo, sabe? Mais leve, mais leve, tranquilo. Quando a gente vai permitir, e aí aqui eu vou trazer um lugar, 2 animais,
porque é muito sofrido, é muito dolorido. Pessoas sentem no corpo. É real. É real. Por causa da mente. E é sim, a morte acaba sendo até a nível físico. Se eu creio que o lado de lá é a real. Que ele é só um espírito. Que somos só seres espirituais. E isso aqui é só uma experiência. E que isso aqui é só uma experiência gostosa pra caramba. E o que eu tô fazendo com a minha experiência? Vamos viver a vida. É um convite. De forma mais consciente, claro, para que a gente não fique sofrendo, adoecendo de uma forma desnecessária, que é uma escolha nossa também, né? Qualquer pessoa que deixe este plano da existência, independentemente do tempo que permaneceu por aqui, recebeu das mãos de Deus o convite para regressar para casa, porque o Pai entendeu não haver mais necessidade de que ela permanecesse no país distante. Era hora de voltar. Experiência cumprida, longa ou curta, não importa. Somente Deus sabe precisar as reais necessidades do espírito que foi chamado ao regresso ao mundo espiritual. A solução para a dor de quem fica é curvar-se à vontade soberana. A solução para a dor de quem fica é curvar-se à vontade soberana, justa e amorosa de Deus. Quem ama o próximo sempre quer o melhor para ele. E quando Deus chama de volta um dos seus filhos, o melhor para ele é voltar. Quem ama o próximo sempre quer o melhor para ele. Será, gente, que o melhor para eles, todas as pessoas, é ficar do nosso lado ali? Com procedimentos e procedimentos e dores e mais dores. Uma grande reflexão para nós. Como é possível da minha alma eu poder liberar e crer e olhar e visualizar a pessoa lá do outro lado. Eu tenho uma pessoa muito querida, o pai dela estava morrendo, teve câncer, não vou dizer o nome dela, ela vira e mexe, ela tá aqui. E ele teve câncer, seria muito egoísmo, e ele estava no hospital muito ruim. E ela, eu não sei se ela, não sei qual é o pensamento dela, não sei de coisas, se é espírita, se é reencarnacionista, mas as frases que eu disse para ela foi as frases que ela já estava falando pro pai dela, que era para reencontrar a mãe dele, que já estava ali. Foi muito interessante. E está tudo bem, exato, por mais saudade que a gente sinta. E como foi leve, sabe? Ela fazendo todo esse procedimento nela, no coração dela. Eu acho que ela é filha única. Dessa despedida com o pai ali. Porque no final das contas, a gente vê cheio de máquinas, delirando, sentindo dor. Se a gente ama de verdade, a gente liberta. E isso, gente, serve para os animais também. Porque a gente fica numa roda de dor e mais o quê? Mais, e mais, e mais. Fala o que você quer falar. A única certeza que temos é que um dia iremos morrer. A certeza de que a gente tem, né? Porém, há muito que se fazer até lá. Então, por mais que a gente esteja falando de morte aqui agora, o convite aqui é a viver. O convite é a perdoar. O convite aqui é a gente aproximar das nossas relações. O convite, inclusive, é não abreviar. O que a gente está fazendo com a gente? Isso é essencial. Esse cuidado que a gente precisa ter com a gente para que a gente possa viver mais essa experiência. O que a gente está fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente? Porque tudo começa aqui, né? O convite aqui é a gente
olhar as nossas relações humanas, a nossa relação com o nosso pai, com nossa mãe. Por que a gente viver o presente? Por que a gente ainda não perdoou ou não se auto-perdoou sobre aquele momento que você teve, aquela falha que você teve, aquele problema que aconteceu, né? Vamos fazer isso antes que a gente parta, porque aqui é o momento de viver essa experiência. Exato. É isso. Eu queria trazer para vocês, a gente buscou, que eu fiquei assim, será que existe no mundo, culturalmente falando, uma morte mais leve? Então eu busquei duas coisas. Como é caracterizado no Brasil, que a gente já sabe. Então no Brasil é pesado, é um luto prolongado. Os rituais aqui são tudo muito fúnebres, são tudo muito doloridos, são tudo muito... Mas lá fora, no mundo, aí o Álvaro logo pensou México. México, por causa do curso, né? Do curso de inglês que eu fazia. Exato. Lá na parte do curso de inglês tinha sempre as festinhas do Halloween, né? O Dia das Bruxas. E na galera que fazia espanhol, tinha lá o Dia da Morte, que é o dia lá no México, que é um dia, né? Dia de los Muertos. Né? Que é o dia que eles celebram essa transição. Poxa, porque caramba. A morte não acabou, a morte não é o fim de tudo. E aí eu fui buscar, né? Além daquele filme do A Vida é uma Festa, daquele garoto... Pô, quem não viu, pode louco, ver. Não sei o que louco lá, muito legal. Muito legal. E aí eu fui buscar a Índia com rituais e as festividades, a morte com grandes mestres espirituais, é celebrada com reverência, não com tristeza. No Nepal. O festival Gaia Jatri, que também aí tem o lance da vaca. Aquela animação da Disney linda. Exato, vê de novo. O Bali, na Indonésia, cerimônia lá de cremação, é uma libertação da alma. A morte também não é vista com pesar, mas como um retorno ao divino. Gana, aí lembrou dos memes. Cara, aquele meme. A celebração da vida da pessoa. Eles celebram com os caixões. Exatamente, a expressão de quem ela foi com orgulho. Olha isso, gente. Tibete, o corpo é apenas um recipiente. E aí aqui fala também que o corpo é deixado no topo das montanhas. Madagascar, uma forma de manter os laços, os mortos fazem parte também da ativa da vida. Então são tradições que trazem morte com mais leveza, com mais alegria. E aí minha pergunta é, por que no Brasil as nossas mortes são tidas com uma forma mais pesada? Por que aqui no Brasil a gente sofre tanto? Por que tem tantas dores? É tão pesado o nosso dia de finados? Nossa, você vai lá para o cemitério, você faz uma oração, você faz missa do 7º dia, do 10º dia, tudo uma tristeza, não é lembrado com tanta alegria, com tanta honra, com tanto respeito, com tanto orgulho. Exato. O apego, a ambivalência emocional que a gente sente, mistura o luto profundo, a religiosidade, aí vem as interferências da Igreja Católica, do catolicismo, do que veio lá de trás, e esse silêncio que não se pode falar, esse lugar fechado, esse tabu, mas está muito ligado ao nosso apego, exato. E aí eu fui buscar, né, trazendo esse lugar da morte como tabu e sofrimento, ele muitas vezes esse descanso eterno. A gente tem muito esse lugar da culpa. Eu deveria ter feito mais, e não como um prêmio, como foi colocado aqui. A pessoa ganhou um prêmio. Ai, que lindo, eu venho honrando a minha mãe com pequenas coisas que ela gostava de fazer. Perfeito. Até a gente entender que a nossa relação aí, que eu vou trazer com os animais, está muito relacionada ao nosso apego. A gente não deixa eles irem. A gente fica tentando, e mais uma, e vai. Será que eles querem tudo isso?
E existe sim um comércio, além que se alimenta de toda essa indústria pet, que se alimenta de toda essa nossa dor também, que é tão bonitinho, que hoje tem carrinho, que hoje tem roupinha, que hoje tem não sei o quê. No mundo pet que eu tô trazendo para vocês. A influência do catolicismo, com missas, com rituais, sofrimento do Cristo, né? O Cristo sofreu. E aí vem nós também nesse lugar. E ele morreu para que a gente vivesse. Então vamos viver, né? Exato. E é muito interessante quando eu vou pensar nos rituais indígenas. Também tem. Porque os rituais indígenas, gente, você libera. Não tem todo esse sofrimento. Porque volta de conexão com a natureza. De onde eles vieram. Sabe o que me traz aqui? É tipo assim, o quanto certas coisas acontecem hoje no Brasil cultural que temos hoje, que serve mais para aprisionar a gente, aprisionar a nossa mente, aprisionar a gente aquela redoma de tipo assim, naquela constante lamentação para que a gente fique ali, sabe, naquele momento de prisão, de luto, sabe? E não é isso. Parece besteira, né? Porque a gente tem vários gente, que não é assim. Mas porque a gente tem os profissionais que trabalham o luto. E olha só, a gente tá aqui, né, passando a nossa experiência. A gente viveu o luto aqui. A gente vive o luto aqui. Luto, gente. A gente vive luto o tempo todo. Quantos cachorros não morreram aqui em casa? Vários. Os lutos também, as minhas vós morreram. O meu pai faleceu. Então a gente passou por isso aqui também. E o quanto a gente tem que trabalhar isso na gente para ser mais leve. Exato. Como é possível fazer com que a morte seja mais leve? Se ela não é leve, e lembrar, se eu acredito em vida do outro lado, o que em mim faz com que seja uma dor avassaladora que me coloca na cama? Onde eu não consigo, gente, isso é real, tá? Isso não é a pessoa tá inventando, não. Realmente a pessoa fica muito ruim. E às vezes longo. Como que uma parte de mim vai embora. E a gente vê muitos alimentando esse lugar, até 2 animais. Muita coisa. Eu não vou nem... De alimentar essa dor em nós. Como é possível fazer com que seja lindo? Porque foi o que a Paty trouxe. O apego. Então, se eu não entendo o que tem em mim, quem sou eu e as minhas dependências emocionais, vai ser... A cultura brasileira ainda tem de ver a morte como dor. Como um lugar muito sofrido. Por quê? Cadê aqueles negocinhos que a gente escreveu? Pra gente finalizar, né? E aí assim, a gente vê, acabou, a gente vê a morte como um fim. Como é que você aprendeu? Virou estrelinha, a gente nunca mais vai se ver. Quantas vezes a gente ouviu isso quando criança? Acabou, a gente não vai ter mais. Aqui, ó. Fala. Por que o luto se prolonga? Porque a gente considera que o luto é saudade, mas muito mais do que saudade. É dor acumulada, é medo da solidão, é culpa por não ter vivido o que queria, é dependência emocional, é ausência de sentido existencial, de propósito. Então por que o nosso luto, a nossa dor dessa morte é muito maior? Nós não aprendemos, a gente não tem um ensinamento, né? E é isso, gente, é lá de trás. Do que a gente aprendeu sobre a morte? O que a morte sempre foi pra gente? Algo muito triste, algo muito doloroso. Qual foi a educação emocional e espiritual que a gente aprendeu sobre a morte? E se a gente não entender a nossa dependência, os nossos níveis de feridas e de dores, a gente vai pro chão. E quando eu vivo a minha vida em função do animal,
e todo o meu amor é daquele animal, e a gente vê pessoas alimentando esse lugar, claro que vai ser sofrido para todo mundo, porque para os animais também é sofrido. Quem disse que não é? Cada vez que ele sente a nossa energia de dependência, também vai ser difícil para eles saírem desse lugar. Então, enquanto eu tenho esse luto prolongado, com essa dor, mas essa dor acumulada é só a dor ali daquela perda? Não! Com os animais, a gente vive lutos não vividos. A gente vive dores não vividas. Sendo que ninguém falou isso pra você. E aí a gente vai ver o medo realmente de ficar sozinha, o medo da solidão. Aí a gente vê esse lugar, muitas vezes, é da nossa dor mesmo. Esse lugar da culpa. Será que eu deveria ter feito mais? Será que? A dependência emocional e a ausência de sentido para a vida. Enquanto eu estou na vida do sem sentido. Porque eu acordo todos os dias. Porque eu faço o que eu faço todos os dias. A morte, a gente estava falando na hora que você estava, se a minha vida é em função do Álvaro, se a minha vida é em função da minha mãe, se a minha vida é em função do Bernardo, qual é o sentido de viver? Ele vai morrer. Depois que eles se forem, o que vai acontecer comigo? Porque não lembrar do Cristo no sermão do monte, que foi quando ele deu e cumpriu a vida maior. Mas sempre se lembrando do Cristo na crucificação para pagar nossos pecados. O pecado é nosso e não dele. Exato. Então a vida hoje, né, memórias não resolvidas, a morte nos obriga a olhar para a vida que não estamos vivendo. Buscar um novo sentido, um novo propósito. Exato. Então, gente, é isso. A ideia hoje de volta para a pátria, de volta para nós que somos desse lugar espiritualista, nesse lugar espírita, a morte é só o outro lugar. Mas por que ainda sofremos tanto? Por que ainda... Nossa, 1 hora. Vamos finalizar. Gratidão você. Obrigado a todos Gratidão a todos que passaram por aqui, que vieram. É um assunto que a gente pouco fala, A gente né? não escolheu o assunto. O assunto veio... É ordem. É por ordem. Olha só que maravilha. Como que o campo trouxe um assunto para refletir e pra gente ter como experiência, né? Vamos lá, amor. Vamos finalizar. Foi lindo. Obrigado, viu? Obrigado, Bárbara. Toda a fauna eu não sei quem é, mas... Obrigada, querida. Aqui. Vamos fazer a nossa live. Manda a mensagem no direct da Kelly pra marcar a live, tá bom? Senhor, bom e amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez vivendo essas experiências maravilhosas. E isso traz a gente, é um convite para tirar a gente daquele pensamento, daquela redoma, daquela prisão que a gente pensa que existe, para algo além, algo maior. É um convite à boa nova, é um convite a gente perdoar mais, a gente viver mais, a gente abraçar mais, a gente beijar mais, por que não? De viver a vida com mais alegria, com mais leveza, mais tranquila. A gente precisa disso. A vida é muito mais do que só isso aqui, do que só essa carne. Hoje a gente está aqui, mas não é isso aqui. Obrigado. Obrigado pelo assunto, um assunto maravilhoso, um assunto de reflexão, um assunto que traz a gente para o presente, a gente voltar ao rumo, para a gente pensar no nosso propósito, a gente pensar nas nossas relações humanas, a gente pensar nos nossos pais,
na nossa vida, pensar na nossa profissão que temos, pensar no nosso trabalho, nossa vida como um todo. Obrigado por tudo. Obrigado a todos que passaram por aqui, foram todos tão que acrescentaram bastante. Que essa mensagem possa chegar a quem realmente precise, que possa de alguma maneira confortar a quem hoje está aflito, ansioso por causa de alguma experiência ruim, que aqui possa trazer algum tipo de conforto. É isso. Que tenhamos um ótimo dia, uma ótima semana. Possamos também, me fez lembrar, toda a Fauna falou sobre a tragédia que aconteceu no Sul, que os mentores espirituais, aqueles que são encarregados de ajudar nessas tragédias coletivas, a gente sabe que todos são ajudados do outro lado, que todas as pessoas que estão em transição, que todas as pessoas que estão mudando de dimensão, que todas essas pessoas a gente sabe que são acolhidas, que a gente aqui ainda nesse lugar de dependência, de dor, que a gente possa ser acolhido também por Deus, por divino que está em nós, e que quem está do outro lado também seja acolhido, seja tratado, seja resgatado, porque no final das contas todos nós somos ajudados nessa experiência, tanto terrena quanto do outro lado. Vamos mandar luz para esse lugar onde teve tragédia, em todos os lugares do mundo que está tendo tragédia, que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Alguém está saindo, alguém está indo para o outro lado. Que a gente possa confortar nossas almas com mais alegria, com mais levezas, e que as pessoas estão apenas indo para casa. Que os animais apenas estão indo para casa. Que a gente libere esses animais. Que a gente deixe eles partir para outra dimensão, porque depois eles vão voltar. Que o amor divino entre em nosso coração. Que a gente possa olhar a morte com mais leveza, apenas como uma transição. Um beijo, meus amores. Bom dia, boa semana. Simbora nós, porque a vida é muito boa. Valeu! Tchau, tchau. Amém, lindinha. Tchau, tchau.